bem-vindos ao canal. Você que é produtor, viticultor, enólogo, segue aí mais uma excelente palestra da Enoconexão, excelente evento, 6º evento em Louveira. E na descrição desse vídeo a gente vai deixar playlists com todos os vídeos anteriores desse mesmo evento, onde você pode tirar suas dúvidas e os contatos também da Enoconexão. Bom, pessoal, agora eu queria chamar então o Dr. Henrique Pessoa dos Santos, da Embrapa Vivinho, que vai vir falar para a gente sobre o cultivo protegido da videira. O Henrique foi orientador do CURI? Do doutorado, né? Bom, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez, né, que você vem para o nosso encontro. Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado. Parabéns pelo evento. Bastante prestigiado, bastante gente, me surpreendeu. Isso para a pessoa que está aqui, é muito estimulante atender um grande público, né? Isso é motivador. Bem, pessoal, eu fui convidado para abordar esse tema, cultivo protegido, mas antes de eu entrar nesse tema, eu só gostaria de fazer um comentário sobre o que o Curi falou antes, e que é uma complementação. Nós estamos tratando cada vez mais dentro da Embrapa essa parte cobertura e videira como um sistema único. Não considerar mais só a videira. A viticultura sempre tem que estar associada com cobertura vegetal, né? Nunca o solo sem nada. Porque o sistema, aí considerando o sistema, só um exemplo, só um detalhe, a parte nutricional, a videira ela tem uma taxa de uso muito lenta, assim como uma espécie arbórea, em relação a uma planta de ciclo curto anual. A absorção e a utilização desse nutriente que você está colocando no parreiral. Então, se só temos a videira, muito que está sendo colocado se perde. Então, quando se tem um conjunto de plantas mimetizando uma mata nativa, a gente tem sempre uma mistura de espécies, a utilização do que se coloca nessa área é maior. Até porque essa planta de ciclo anual, ela encerra o seu ciclo, ela se deteriora e libera lentamente os nutrientes para que a videira, então, vá usufruir, vai absorver. Então, só para dar esse exemplo complementar, que é muito importante sempre considerar esse sistema de modo único. Bem, pessoal, falando então no tema que fui convidado então para falar, eu comecei a trabalhar em cultivo protegido logo depois que eu ingressei na Embrapa, 2002. Tá? Eu trabalhava com um grupo de pesquisa aqui em São Paulo, né, e já começava-se naquela época, no início dos anos 2000, a se discutir mudanças climáticas. Eu sou filho de agricultor e sei a dificuldade que é o produtor sempre estar cuidando do tempo, se está chovendo, se está faltando chuva, se está frio, se está quente. E a chance da gente avançar, né, nesse controle é muito importante. Ferramentas que dão, né, essa garantia para o manejo, para esse controle. E o cultivo protegido, ele entra nesse aspecto. Ele agrega, né, uma ferramenta de controle. Mas eu quero alertar, e eu gostaria, no final desta minha palestra, que fique bem claro que não é simplesmente jogar um plástico em cima da videira. Vocês vão ver que tem uma complexidade, né, nessa modificação, nesse sistema. E nós vamos abordar então alguns aspectos técnicos, né, para se garantir produção e qualidade. Quando eu falo aqui qualidade da uva, eu sei que aqui o evento, né, a palavra eno, né, já reporta essa questão da viticultura de processamento, mas eu vou falar aqui numa abordagem mais ampla, uma abordagem que envolve viticultura, né, tanto uva de mesa quanto uva de processamento. Bem, a primeira pergunta que sai, que é para a gente começar, é por que cobrir um parreiral? Por que jogar um plástico, né, sobre a parreira? E buscando a resposta para essa questão, a gente tem que olhar esse cenário,
onde nós temos uma quantidade pluviométrica, né? Quando a gente considera simplesmente os dados de normal climática, médias de 30 anos em cada região aqui no Brasil, já é muito além do que a videira precisa. Tá, pessoal? A videira ela vem de um clima mediterrâneo em que uma média de chuvas é em torno de 600 a 700 milímetros. Então isso é muito mais do que... Aqui nós temos muito mais oferta de chuvas e, claro, quando entra esses cenários de mudanças climáticas, El Niño, né, principalmente, e Laninha, altera-se muito mais esses padrões e a frequência de ocorrência de chuva é muito maior. E o que eu destaco aqui, que pós-chuva, no evento chuva, nós temos então a água livre, o molhamento em si. E esse molhamento, pessoal, é a porta de entrada da maioria dos fungos que impacta a viticultura. Tá? Principalmente que eu estou falando fungos da parte aérea. Tá? Então, uma vez tendo esse molhamento, o esporo do fungo que está no ar, ele hidrata na gota e começa então um ponto de infecção. Então, o molhamento é a porta de entrada dessas doenças. E aí vem o cenário. No Rio Grande do Sul, para tentar combater, né, essas doenças fúngicas, lá se realiza de 15 a 30 pulverizações por safra. Né? Tem locais que é muito mais que isso. E como fica, já que temos muita pulverização, como fica o cenário para atender, por exemplo, redução de agroquímicos e mesmo pulverizando, muitas vezes não se tem a garantia da safra e a garantia da qualidade dessa safra. Tá? E a plasticultura, então, ela tem sido empregada em diversas culturas no mundo como uma alternativa. Claro, eu destaco até em vermelho aqui, garantia de safra e qualidade de produto, mas pode também ser uma ferramenta para a redução de agroquímicos. E a plasticultura, ela teve início, tá, dentro da olicultura, né? Basicamente, as hortaliças, né, e também as pequenas frutas, como o morango, que tem bastante uso desde os princípio dos anos 80, quando a plasticultura realmente começou a ter uma maior projeção aqui no Brasil. E no final dos anos 70, usando essa expertise da olericultura, é importante esse relato histórico, até para vocês entenderem o crescimento da plasticultura que começou lá no sul do Brasil. Nessa região de Ivoti, produtores de hortaliça, é uma comunidade de japoneses, e eles têm um cultivo muito forte de hortaliças e, claro, em função disso, utilizando a plasticultura, Baseado nessa experiência, eles também usaram, eles tinham algumas barreiras de uva de mesa e jogaram o plástico sobre essas barreiras, tendo alguns benefícios, principalmente na questão de quantidade de uva que eles estavam colhendo. Usando essa experiência e pela amizade que tinha com esse produtor da Serra Gaúcha, seu Euclides Venturim, ele levou para a região de Caxias do Sul, que é já uma região no centro da Serra Gaúcha de produção de uva, e começou no início dos anos 90 o ajuste nas parreiras dele, áreas que ele já tinha em produção, jogando essa plasticultura, né, o plástico, para tentar ter essa experiência que o pessoal lá da Ivoti estava tendo, mas aí numa grande escala, numa escala já em produção comercial. Teve, claro, nesse meio tempo, ajustes de plásticos, usou-se o que se tinha de plástico na época, adaptações de sistemas de sustentação desse plástico, usou muita madeira, usou canos de PVC, usou a estrutura que se tinha para tentar ajustar. E, de lá para cá, ou seja, estou falando aqui dos anos 90, início dos anos 90, evoluiu bastante, né, em termos de estrutura, material, e, claro, usando basicamente esse efeito guarda-chuva como uma barreira física,
a chuva, granizo até, e, claro, vento. Mas no período, desde que o seu Euclides Venturim tentou cobrir até o início de 2003, basicamente, pessoal, não tinha nenhuma informação técnica que subsidiava o modo operante, como que deve ser o manejo embaixo do cultivo protegido. Era muito empirismo. Eu acho que é assim, eu vou fazer assim, está dando certo, continua, está dando errado. Era tentativa e erro, né? Então, em função disso, nós montamos um projeto. Só para vocês terem uma ideia, eu entrei na Embrapa em 2002, final de 2001, mas basicamente 2002. Então, esse projeto eu comecei em 2003. Tá? E respondendo, basicamente, essas perguntas. Altera temperatura e umidade? Precisa irrigar? Por que isso? Muitos vendedores de plástico estavam vendendo aquela venda casada, né? Eu vendo a cobertura, mas tem que ter sistema de irrigação junto. Precisa sistema de irrigação. Tá? Tem impactos negativos na fisiologia, quer dizer, a médio prazo, longo prazo, as parreiras realmente podem comprometer a capacidade produtiva, a qualidade de produção? Exige algum manejo diferenciado em relação ao cultivo descoberto? E que cuidados deve-se ter com a cobertura em si? Bem, começando então na primeira questão, nós caracterizamos o microclima, buscamos então identificar variações de temperatura, até depois, não sei se aqui com esse resultado tentamos responder a pergunta que foi feita antes, mas se ficar dúvida, por favor, pode voltar com a questão. Mas caracterizamos a questão de temperatura e depois, de modo, a princípio usando equipamentos que nós tínhamos na ocasião, mas depois a gente conseguiu equipamentos mais sofisticados, com a parceria que a gente fez com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, com aporte não só de equipamentos, mas também de alunos de pós-graduação, e, claro, a parceria com a universidade, com os professores, porque a gente conseguiu realmente caracterizar este microclima, que é, então, pegando a área de cima, que seria a cobertura em relação à área descoberta, nós temos, então, um efeito, né, sobre a temperatura máxima, você vê aqui, no caso, em torno de 3,6 graus, das nossas condições lá do sul do Brasil, temperatura média, praticamente, em torno de 1 grau, mínima não teve variações, a umidade relativa foi até elevada, e isso é de se esperar, porque uma vez aumentando a temperatura média do ar, pode-se comportar um volume maior de água, vapor de água, né? Há uma restrição na radiação, e isso, mesmo usando plástico novo, o ângulo que existe, que fica entre a cobertura e aonde está a incidência do sol, sempre vai ter uma reflexão dessa radiação. Nunca vai ter o ângulo, nunca vai estar exatamente a 90 graus, para se atingir o máximo de transmitância, né? Então, aqui deu uma média de 32%, 33%. E um dado que surpreende é a questão da velocidade do vento embaixo da cobertura. 90% praticamente reduz o deslocamento do ar em torno da parreira. Esse deslocamento do ar em torno da parreira pode ser ajustado, tá? E aí eu já vou explicar um pouquinho, talvez alguns ajustes que sejam necessários, pensando numa região mais quente, como que acontece aqui, é essa altura do plástico em relação à videira. É importante que se tenha um espaço para que esse ar quente ele não fique tão armazenado, tão represado, melhor dizendo, em torno da videira. Que ele consiga realmente ser escoado, né, e com isso controle um pouco mais essa questão da condição térmica. Bom, mas um detalhe importante com relação à velocidade do vento é o seguinte: qual seria a condição que seca mais rápido, né? Que se perde mais água? Uma exposição ao vento ou sem vento? Sempre que tiver vento, perde-se muito mais água. E esse é um princípio, inclusive, o que fez crescer a plasticultura no mundo, principalmente em Israel.
por causa da restrição hídrica. Essa restrição, o efeito, né, da restrição do vento, o deslocamento da camada, que a gente chama de camada limítrofe de ar, cada vez que o ar é renovado, aquele camada de ar que está no entorno da folha, ela mantém sempre uma diferença de umidade. Agora, se essa camada não é renovada, o vapor que sai da folha, ele satura essa umidade, essa camada de ar, e diminui, então, a perda de água da folha para o ambiente. Entenderam? Então, sempre que eu tenho uma restrição de deslocamento do ar, eu aumento a economia, ou melhor, eu aumento o que a gente chama de eficiência de uso da água. E aí vem a pergunta, precisa irrigar? Em locais que não irrigavam, pelo menos na região da Serra Gaúcha, estavam vendendo o plástico com o kit de irrigação, porque alegavam que precisava irrigar. Nós avaliamos, então, a evapotranspiração, e sempre quando comparamos a área coberta com a descoberta, nós temos que a área coberta ela é 0,65 a evapotranspiração da área descoberta, ou seja, há uma economia de 35% no gasto de água quando se tem a cobertura plástica. Ou seja, se não irriga com o plástico, a demanda hídrica é menor. O que se observa, pessoal, e aí vem a propaganda do usar o plástico com irrigação, o que se observa é o seguinte, embaixo da cobertura, percebe-se que as plantas, exatamente embaixo do plástico, não se desenvolvem bem. Por quê? Porque essa camada mais superficial, de 0 a 10, ela seca muito ali, porque não cai água ali. Entretanto, claro, se tiver alguma irrigação, essa cobertura tende a ficar mais uniforme. Por isso, recomenda-se que só pode cobrir a videira, estou falando aqui as condições de desenvolvimento da planta, após 2 ciclos. Ou seja, forma bem a planta. A planta tem que estar bem formada, com um sistema radicular bem amplo, porque aí sim, a dependência da irrigação tende a ser menor possível. Tá? Outro detalhe, toda planta, aí independe de videira, toda planta, ela só vai emitir raízes novas aonde tem água. Se ali não tem água, tipo nessa camada de 0 a 10, não vai ter raiz nova ali. Entretanto, se eu tenho um sistema de irrigação por gotejamento ali, naquele ponto, embaixo da cobertura, ali eu vou ter emissão de raízes novas. Só que a dependência da irrigação tende a ser maior. Por quê? Porque ela não vai ter raiz nova no espaço de entrelinha, que é onde está caindo o maior volume de chuva. Então, esse é um detalhe, por isso que é importante formar bem a planta, para que se tenha, então, essa distribuição máxima de raiz em toda a área. Em anos de estiagem forte, antes do período de maturação, a irrigação ela pode ser importante na área coberta. E isso é um ponto interessante, porque no período, por exemplo, em anos de laninha, onde nós temos uma seca muito forte na primavera, tá? A planta ela se prepara para absorver o que tem de água naquele solo. Ela investe, principalmente em concentração de açúcares dentro da raiz, e para que o que tenha de água ela consiga absorver. Agora vamos somar essa capacidade de absorção de água em um ambiente coberto, onde, em função da menor velocidade de vento, ela perde menos água. Acrescentem isso uma chuva no período de maturação, bem no meio da maturação. O que vocês acham que acontece? Acontece isso aqui, pessoal. Rachamento de baga. A videira, ela absorve a água, mas ela não perde na mesma taxa.
uma estratégia de se equilibrar ou diminuir esse efeito ou esse dano é manter um status de hídrico uniforme ao longo do ciclo, que aí ela não vai ter essa capacidade de absorção tão violenta, ela já vai estar num status hídrico mais elevado e as respostas a rompimento de baga vão ser mínimas, ou talvez nem ocorram. Tá? Então, para isso, assim como o Leonardo falou antes, sempre temos que ter uma irrigação, não é jogar água, não é molhar. Temos o verbo irrigar, ele envolve jogar água com controle, jogar água, a quantidade de água que realmente precisa. E para isso temos que monitorar a umidade do solo. Pegando o que o Leonardo fez antes, não é chutar o chão e está seco e eu vou estar molhando. Não, é realmente saber a quantidade de água que precisa para que tenha o máximo de cuidado, claro, economia de água, como eu falei, mas também não ter nenhum impacto indesejável com relação a excesso de água também, que é um desperdício e é um fator, é um bem, né, muito valioso que a gente tem que cuidar muito daqui para frente. Tem impactos negativos na fisiologia da videira? O fato de ter uma cobertura sobre a videira? Bom, inicialmente, em função daqueles 30% de sombra, ou melhor, de corte da radiação, e consequentemente é um efeito de sombra que a plasticultura está promovendo, a videira ela responde em aumento, uma expansão da folha, os entrenós acabam ficando maiores, né? Ou seja, tem aquele crescimento que a gente chama estiolado, um crescimento de ramo que está numa sombra, num ambiente de sombra, né? Isso é bem claro quando se observa uma área coberta em relação a uma área descoberta, independente da cultivar, pessoal. Outro detalhe, em função daquela variação de vento, não, o corte, né, na verdade, no deslocamento do ar, nós temos uma turgescência. Você observe essa linha preta. No horário mais quente do dia, a folha sempre permanece com mais água. Sempre vai ter o tecido mais hidratado embaixo da cobertura plástica em relação a fora da cobertura plástica. Se o tecido está com uma cobertura, um nível de água maior, um grande dilema para qualquer planta, um grande dilema é que a folha, que é a boca da planta, com a fotossíntese, que ela vai assimilar açúcar, a entrada do gás carbônico, que é a base para ela sintetizar o açúcar, passa por um orifício, que é os estômatos, que é o mesmo orifício que ela perde água. Então, se ela está num ambiente seco, ela vai fechar os estômatos. O primeiro sintoma é ela fechar os estômatos e cair a fotossíntese em função dela ter fechado os estômatos. Entretanto, embaixo da cobertura, o fato de a camada limítrofe de ar, o ar que está circulando ser menor, a renovação dessa camada de ar ser menor, ela tem uma saturação de umidade nesse ar e ela percebe que tem mais umidade e ela mantém os estômatos mais abertos do que o sistema convencional. Com isso, ela consegue um pouco separar o efeito dessa queda da fotossíntese ao longo do dia em função do horário mais quente do dia, mantendo, então, uma atividade foliar mais elevada e que, de certo modo, compensa essa redução da radiação solar. Aqueles 30% que eu falei de corte da radiação solar é compensado
por esse favorecimento da atividade foliar. Outro detalhe da turgescência, inclusive esse aqui é um trabalho do doutorado do Leonardo, que é a questão do tamanho de baga em relação ao nível de água que a gente consegue disponibilizar para a planta. E o fato da videira, embaixo da cobertura, demandar menos água, a gente pode fornecer para ela 80% do conteúdo de água disponível do solo, e ela mantém já um padrão comercial, um padrão já sem restrição de tamanho de baga, que é interessante, ou seja, tu consegue ter o mesmo padrão comparado com 100% do conteúdo de água disponível. Ou seja, tem economia de água, mantendo o mesmo padrão de qualidade do produto. Com relação à fotossíntese, que eu falei para vocês antes, dando uma pincelada, nós medimos, ela começa mais cedo, aqui dados de floração, período de floração, mudança de cor e colheita. Na área coberta, ela já antecipou a atividade fotossintética em relação à área descoberta, ou seja, ela já mantém um nível mais alto antecipadamente e mantém esse nível por mais tempo mesmo após a colheita. Tá? Isso aqui avaliamos aqui, por exemplo, índice de área foliar com relação a graus dias, passando a presença da folha por muito mais tempo. Isso aqui, a foto em si explica o que eu estou dizendo, onde a área coberta não tem nenhum sintoma de senescência foliar no dia 30 de março, isso aqui já é um período pós-colheita lá no sul, em relação à área descoberta ao lado, onde as folhas já estão no estado de senescência, ou seja, as reservas pós-colheita que serviria para o ciclo seguinte, na área coberta, ela consegue acumular, né, muito mais do que na área descoberta. Produção, maturação e qualidade. Isso a gente percebeu que favoreceu e muito. E um detalhe importante, aqui no caso da uva de mesa, Niagara, eu só quero destacar, vejam os 34 dias de diferença aqui. Por que isso aqui? É colheita, pessoal, data de colheita. A área descoberta, ela teve que ser colhida pelas condições do ambiente. Teve que ser antecipada, às vezes, pela chuva que estava acontecendo, em detrimento da área coberta. Vejam que aqui foi colhido em 23 de janeiro, enquanto que na outra área foi 27 de fevereiro. Tá? Em quantidade, 12 toneladas por hectare na área descoberta, 27 toneladas na área coberta. Uva orgânica. E esse uva orgânica, eu acompanhei porque nós fizemos dentro da Embrapa, não foi em área de produtor, e nós não aplicamos nada. Realmente nada. Essa área aqui foi simplesmente o fator que nós usamos na área coberta, o fator para controlar a doença era apenas a cobertura. Na área descoberta, foi usado os insumos do mercado que se tem para uva orgânica. Tá? Quanto ao diâmetro, que é esse dado de cima aqui, vejam que o diâmetro ele permaneceu estável, até um pouco superior em relação à área descoberta, o diâmetro da baga. Em relação ao peso, se manteve estável, né, não perdeu, e isso aqui tem um fator interessante. Discutindo esses dados com produtores que já adotam o cultivo protegido, eles usam a área protegida como uma espécie de estoque, principalmente usando a estratégia do colha e pague. Vão na propriedade, colhe e vão escolhendo o consumidor escolhendo a sua uva na propriedade. E se tu tem um tempo de 34 dias para fazer esse comércio, sem prejuízo, agrega muito valor, né, e agrega esse movimento, né, de associação entre a viticultura e, claro, o turismo.
Com relação aqui à parte de dados de acidez total, há uma queda da acidez, continuou caindo, quer dizer, evoluiu a maturação e aumentou o Brix. Aqui tem limites, né? Porque se aumenta muito também a maturação, o nível de açúcar, e cai muito a acidez, fica uma fruta um pouco enjoativa, né, para consumo. Mas isso define-se o ponto de colheita ao gosto, né, do freguês e quando realmente precisa ser colhido, não pela imposição, né, da condição do ambiente. E um outro detalhe importante, o aspecto visual da fruta. O consumidor, principalmente a uva de mesa, o consumidor ele come com os olhos, né? Ele vai escolher pelo tamanho, a baga, pela pressão de água, ela tende a ser naturalmente maior, então já tem uma pressão de turgor um pouco maior. E, claro, sem manchas, um aspecto mais uniforme com relação a esse aspecto qualitativo, pesa bastante, principalmente uva de mesa. Esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês é Moscato Diallo, que é uma uva de processamento. Essa uva, o produtor ele é dono de cantina e ele mantém uma área coberta, onde ele faz o gran reserva dele. É uma área pequena, onde ele prioriza, né, a qualidade em detrimento de outros fatores, e por isso que ele tem uma área coberta. Aqui nós temos uma produção da BRS Isis, que é uma cultivar da Embrapa, também em área sob cobertura plástica. Isso aqui é em Petrolina, Fazenda Nova Neruda. E o que mais se destaca em termos de tamanho de baga em relação às áreas descobertas, uniformidade do cacho, isso é muito imposto pela pressão de água, que uniformiza o padrão de tamanho de baga, e também a questão o aspecto, a condição térmica mais estável, uniformizando a questão de maturação, evolução da maturação. E com isso, eles conseguem ter o que é mais importante, que é uma garantia de comercialização. Garantia de comércio daquele material que está sendo colhido. Aqui uma outra região, extremo sul já, Rio Grande do Sul, região de serra lá, Vacaria. Um ciclo mais recente, nós temos lá um experimento com BRS Vitória. E Isis também, que segue o mesmo padrão. Então, eu quis mostrar esses dois extremos para vocês. Petrolina, né, Nordeste e Rio Grande do Sul, com a mesma até cultivar, BRS Isis, onde segue padrões similares de qualidade. Bom, exige algum manejo diferenciado em relação ao descoberto? Esse aqui é a questão que eu chamo a questão mais importante dentro desse período de estudo, de caracterização do cultivo protegido, sendo que, na época, apenas era um conhecimento empírico desenvolvido por produtores, né? Bem, inicialmente, a grande função do plástico, que é evitar doenças, a gente comprovou que a área coberta ela teve 0 de míldio. Na época, no Rio Grande do Sul, tivemos 0 de oídio, mas aqui eu faço uma ressalva que o oídio, até porque ele é de ambientes mais quentes e secos, é favorecido embaixo da cobertura plástica. Tá? Hoje, no Rio Grande do Sul, o pessoal está tratando muito para o oídio embaixo da cobertura plástica, coisa que muitos produtores nem conheciam o oídio. Porque nos parreirais, em função das chuvas, não tínhamos incidência de oídio. Podridão, que é um problema, principalmente as podridões que acontecem em final de ciclo, que muitas vezes os produtos que se tem hoje no mercado, tem o período de carência, vai além, e muitas vezes não dá para se tratar aquela uva. Vejam que teve uma redução aqui de 73, 75, 39, 77. Isso aqui em alguns ciclos, mas se essa redução ciclo a ciclo, detalhe, é uma área que tinha convencional e nós cobrimos. Então, se há essa evolução, esse impacto negativo, a médio prazo, esse inóculo do fungo vai diminuindo e, claro, que a pressão, a incidência de doença tende a ser menor ainda. Bom,
E para se ter a doença, pessoal, nós temos que atender esse triângulo, que é ter o patógeno, ou seja, ter o fungo, ter o ambiente favorável e ter o hospedeiro. O hospedeiro é a videira, nós temos. O ambiente, se é favorável, não sei. E o patógeno, nós também não sabíamos. E fomos, então, esclarecer se embaixo da cobertura impactava pela barreira física, se o plástico estava impedindo, por exemplo, do fungo entrar também na área coberta. E, para nossa surpresa, isso aqui é o esporo de míldio, ele está mais presente na área coberta. Na área que nós detectamos menos doença. Ou seja, o patógeno ele está na área. Nós não enxergamos a doença. Então, o fator que está realmente é o ambiente. É a mudança do ambiente. Isso é comprovado quando um galho da videira sai para fora, já começa a doença. Dentro, não evolui essa doença. E, basicamente, pessoal, o que acontece? Molhamento. Lembra que eu falei no início? Molhamento. Aqui não tem molhamento. Aqui tem molhamento. Se tem molhamento, temos doença. Certo? Não tem molhamento, podemos conviver com os esporos que nós não vamos ter a doença. Bem, esse é o cenário que quando eu vi, pessoal, eu gostei. Poxa, é uma ferramenta que nós temos então para se chegar numa produção orgânica, total. Né? Não precisa tratar. É apenas controlar o molhamento. Mas então a gente foi analisar o que os produtores estavam fazendo. Isso aqui são áreas de produtor, aqui Moscato de Alo, Riesling, Cabernet, Itália, uva de mesa, né? E Niagara Rosada. Essa aqui, no caso, produção orgânica. Na área descoberta, com os respectivos insumos recomendados, esse é o número de pulverizações que foi realizado. Tá? Na área coberta, observamos aqui necessidades de duas, até 4 aqui num local, em função, basicamente, e aí eu destaco, a necessidade do tratamento, aí já entra uma recomendação. Embaixo da cobertura, ela define-se, por exemplo, fora da cobertura, o que é feito? Calendário. Segue-se o quê? A carência do produto, né? A recomendação de quando ele persiste. Embaixo da cobertura é se acontece algum molhamento. Mas por que se acontece? Porque às vezes, pessoal, vem uma chuva com vento e algum ponto da área vai molhar. Pode-se aí, claro, pensar em alternativa de como evitar esse molhamento. Talvez botar uma barreira, plantar uma árvore, ou botar até uma própria cobertura plástica, usando como uma barreira. Né? Então, pode-se zerar esses tratamentos que eu estou colocando ali. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá? E essa redução nas aplicações, se não for respeitada, aqui se você sair daqui hoje entendendo o que eu vou falar agora, eu me dou por satisfeito. Porque, pessoal, eu tinha cabelo quando eu comecei a estudar isso aqui. E eu perdi entendendo esse processo aqui. Se essa redução não for respeitada, nós temos um risco, pessoal. Eu avaliei aqui o fungicida Captan, tá? A linha preta é a área coberta. Cada ponto é quando eu fiz uma amostragem de cacho e fui fazer análise de resíduo. Na área tracejada aqui, a área descoberta. Foi aplicado, nessa primeira seta foi feita uma pulverização e nessa segunda seta foi feita uma reaplicação. Tá bom? O que vocês percebem nesse gráfico? Que já na segunda data aqui, na área descoberta já degradou mais. Na área coberta tinha um resíduo maior. No terceiro momento aqui, que foi reaplicado,
como já tinha um certo resíduo, começou a acumular mais. E essa diferença a médio prazo vai evoluindo, se continuar aplicando na mesma frequência. Entenderam? Bom, eu fiz um outro... um detalhe aqui. Quando a gente olha os dados de carência desse produto, do Captan, é 1 dia. 1 dia. Aqui eu já comecei a me questionar. Mas será que embaixo do plástico esse 1 dia é igual também? Vamos analisar outro produto. Esse aqui é o tebuconazol. Aqui eu fiz diferente para tentar entender esse tempo a mais. Isso aqui é água de lavagem, ou seja, foi aplicado neste momento no tempo zero e em diferentes momentos, dias após essa aplicação, foi coletado folhas, lavada essa água, essa folha, e a água dessa lavagem feito análise de resíduo. Certo? Vejam que se a área descoberta rapidamente caiu a presença desse produto na água. Entretanto, na área coberta, ele persiste numa taxa, ele degrada igual, mas numa taxa diferente. E com isso, quando a gente olha o período de carência desse produto, que é de 14 dias, vamos jogar então 14 dias aqui. O ingrediente ativo, a concentração era 40. Só nesse momento aqui já tinha 42% praticamente a mais aqui, em 14 dias. Quando a gente joga esse 40 para frente, para ver quando que vai atingir aquela concentração na área coberta, nós temos 3,6 vezes mais o tempo. Vejam que a carência dos 14 dias passou para 3,6 vezes mais, para chegar no mesmo nível de concentração do produto. E aí, pessoal, vem uma grande questão. Quando a gente vai trabalhar com produto, eu acho que muitos aqui têm formação em agronomia, ou sei lá, escola técnica, agrícola. As recomendações, elas vêm assim: leia o rótulo dos produtos. A pergunta é, o rótulo, ele realmente está diferenciado se tu vai usar ele na área convencional ou na área coberta? Não, né? Ele foi ajustado para a área descoberta, pessoal. E qual a dose, então, para o cultivo protegido? Qual é o período de carência para o cultivo protegido? Eu, Henrique, a minha função é alertar isso, avaliar e definir carência e dose para cada produto que tem no comércio. Isso é a fiscalização da Anvisa. Eles que têm que fazer. E exigir que a empresa que lance o produto tenha uma dupla rotulagem, então. E o que me alertou, pessoal, para isso, é que o cultivo protegido, na uva, ele veio depois da olericultura. E nas hortaliças, há uma dupla rotulagem? Há esse cuidado de carência embaixo do plástico ou não? Fica um questionamento que, ou seja, ele vai além da viticultura. Vai além. E porque aqui a plasticultura mesmo, ela tá em várias culturas, várias hortaliças, várias outras culturas, né, sendo usado, né? E esse risco de resíduo ele pode estar lá. E por que esse risco existe, pessoal? Primeiro, o plástico. Bom, agora, por que o produto persiste mais? O plástico, ele, para resistir no tempo,
ele tem que ser aditivado. Nenhum plástico, se tu colocar no sol, ele resiste por muito tempo sem ficar craquelado, ele quebra, ele perde a elasticidade. Então, ele é aditivado, principalmente com aditivos que a gente chama anti-UV, e isso, de certo modo, é bom para o viticultor, que vai estar trabalhando embaixo do plástico, vai evitar um câncer de pele, né? Vai ter uma proteção melhor, mas a molécula de qualquer produto que ele aplicar ali embaixo do plástico vai estar também nessas mesmas condições, favorecidas. Ou seja, uma fotodegradação é muito menor embaixo da cobertura plástica. E um outro fator importante, pós-chuva, o produto não é lavado, ele ainda está lá, que na área convencional ele é lavado, né? Bom, pessoal, para tentar entender se o produtor estava realmente respeitando isso, porque isso que eu estou falando para vocês, aqui em São Paulo, é a primeira vez que eu venho aqui, mas lá no Rio Grande do Sul a gente faz palestras e cursos frequentes, e eu abordo esse tema com muita frequência, tem muitas publicações a respeito disso. A gente fez um levantamento recente, que é para saber se o produtor estava seguindo realmente essas recomendações. Ou seja, usando a plasticultura da forma correta. Então, nós fizemos aqui, cultivo protegido, um panorama nos municípios da Serra Gaúcha. E, para nossa surpresa, aqui pegamos 2 municípios que são os principais que adotam o cultivo protegido, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Todas as áreas aqui, áreas protegidas, ou seja, eu não estou comparando fora do plástico e dentro do plástico, é só dentro do plástico. A maioria usa o tratamento convencional de pulverização, de manejo fitossanitário. Maioria. Aqui tem um pouquinho que está adotando, né, em torno de 20% de orgânico. Tá? E o que é o convencional? É o calendário, pessoal. Envolve aqui, calendário. Tá? A parte de monitoramento que eu falei, molhou, trata, muito pouco. Ou seja, se é calendário, eles estão se balizando pelo período de carência do produto. E aí, em termos de calendário, vejam, em torno de 5 a 10 pulverizações por ciclo. E tem alguns que até mais que 10. Então, se somar o mais que 10 e o 5 a 10, predominam em termos de percentual. E quando a gente foi entender, mas por que o pessoal não está seguindo essas recomendações? Aí a gente esbarra nisso aqui, pessoal. Que eu acredito que aqui em São Paulo, né, não seja tanto assim. Mas olha a média de idade do nosso viticultor lá. 50, 60, 60, 70 anos. E o cara, para mudar, muitas vezes é resistente a mudanças, né? Eu estou vendo aqui alguns jovens aqui no meio, talvez assimilem com mais facilidade, aceitem mais essas mudanças. E tem que ser considerado, porque senão a gente pode, de certo modo, comprometer a qualidade, comprometer uma ferramenta, e eu considero a plasticultura como uma ferramenta para se atingir uma produção orgânica. Entretanto, e eu dou esse alerta, se um consumidor que escuta, por exemplo, eu destacar que a plasticultura pode ser uma ferramenta para produção orgânica e ele, por ser alérgico a algum fungicida, vou comprar então a uva de área coberta. E vai comprar desse produtor que faz o convencional, que faz pulverizações e que está lá acumulado de resíduo nessa fruta. E vai parar no hospital e vem a mídia e detona o cultivo protegido. Ou seja, a gente pode queimar a imagem de uma ferramenta
para viabilizar a produção e qualidade em locais, em condições mais restritivas de se atingir esse tipo de coisa. Bem, por fim, pessoal, que cuidado deve se tomar, então, com a cobertura? Além desse alerta que eu dou do resíduo, a própria pulverização com fungicida degrada o plástico. O plástico, que basicamente ele é polietileno, e tem algumas misturas de polipropileno, mas basicamente é polietileno, ele não resiste metais, a oxidação de metal. Então, se tem um prego, tem um arame enferrujado, já vai furar o plástico. E o metal, que tem esses fungicidas, por exemplo, sulfato de cobre, tem o zinco, né, nessas formulações de fungicida, esses metais também atacam o plástico, perde a elasticidade, facilidade ao rasgo, rompimento, ou seja, a vida útil desse plástico, a transparência dele se perde, né? Aqui um detalhe, que a gente mediu a transparência do plástico em áreas de produtor, até que vem usando eles com frequência. Vejam, 0 safra, a transmitância, ou seja, 80% a 85% de transparência desse plástico. À medida que vai uma safra, 2 safras, 3 safras, vai caindo a capacidade de transmitância. Isso aqui é comprimentos de onda da faixa que a gente chama de faixa, principalmente faixa do visível, que é a luz visível que a gente enxerga. Tá? Alternativas que a gente recomenda é limpar o plástico também. O plástico, detalhe, todo mundo já deve ter feito aquela brincadeira de raspar uma caneta Bic no cabelo, não no meu caso, mas uma caneta Bic no cabelo, e ela aumenta o quê? Uma energia eletrostática, que gruda, né? A mesma coisa, o plástico, ele fica sacudindo na estrutura pelo movimento do vento, todo o pó, a poeira, gruda nele. Então, mesmo vindo uma chuva, não vai sair. Então, a gente recomenda fazer uma higiene, uma limpeza nesse plástico, no mínimo a cada 2 ciclos, para garantir essa transparência, né? Aqui uma ideia que um produtor teve lá na Serra Gaúcha, que foi usar uma tela de sombrite num dia de chuva, usando a água da chuva e esfregando com esse sombrite. Ele também teve êxito na limpeza do plástico, né? Porque isso aí gruda principalmente na parte externa do plástico. Outro ponto importante, antes de investir na cobertura plástica, temos que investir no quebra-vento, porque é um paraquedas esses plásticos. Eles são plásticos resistentes, e se tem vento forte, vai arrancar, e pode arrancar até a estrutura do parreiral, pessoal. Então, tem que antes investir sempre no quebra-vento, para não ter prejuízo. Utilize arcos. O arco é a melhor alternativa. Isso aqui até é um experimento que nós tentamos fazer, só para vocês, para exemplificar aqui, uma garrafa PET, mas o fato sempre de ter um ponto de apoio, ele sempre começa um ponto de rasgo. Então, não dá. Tem que ter uma estrutura, né, na forma de arco, que é a melhor alternativa para a durabilidade do plástico. Algumas ideias que produtores são muito criativos, o cara inventa. Aqui é um vergalhão. Ao invés de ele comprar aqueles canos de aço galvanizado, ele usou um vergalhão e revestiu o vergalhão com uma... Vergalhão, no caso, que ele já tinha, né? Você vai comprar um vergalhão para isso, eu acho que vai sair até mais caro. Mas aqui, no caso, um ferro que ele já tinha, cobriu com uma mangueira plástica para evitar o dano, né, da ferrugem, e é uma alternativa até para a sustentação. Centralizar a vegetação e poda verde embaixo do plástico é obrigatório. Isso é importante, pessoal. O molhamento, aquela ideia do orvalho que acontece nas videiras ao amanhecer, ele não acontece mais na planta. Ele vai sempre acontecer no plástico e na face interna da cobertura plástica.
Então, se a folha, o broto, estiver tocando nesse plástico, ele vai estar molhando, e lembre-se, molhamento, porta de entrada de doença. E molhamento embaixo do plástico é um prato cheio para fungo, porque vai ter umidade e temperatura, que o fungo gosta desse ambiente. Então, não pode tocar no plástico, tá? Então, é recomendado sempre que faça o máximo possível de organização, de desponte. Não é uma videira ensacada, é sempre uma cobertura plástica, tá? Então, tentar centralizar as gemas o mais central possível na linha de produção, porque tem que imaginar que o broto tem que ter o espaço para o broto crescer, sem tocar no plástico. Em uva de mesa, pessoal, a gente recomenda que até seja retirado as gavinhas de cada broto e desnetar, ou seja, todas as brotações laterais a gente tira fora. Com isso, facilita a organização desses brotos na amarração, no momento de amarração. Porque se deixa com gavinha crescendo livremente, a chance de criar um emaranhado que não se consegue depois ajustar, né, esse dossel é muito pior. Questão de vigor, plantas muito vigorosas é complicado, tá? Então é interessante ter uma adubação equilibrada. A questão aí, manejo hídrico também contribui bastante com relação ao vigor, porque temos que manter sempre a planta embaixo dessa cobertura, né? É importante que ela fique, né, facilite. E quando se tem uma planta muito vigorosa, a demanda de poda verde, mão de obra, o ajuste dessa planta tende a ser pior, né? E às vezes é o barato que sai caro, né? Um detalhe importante que ajuda a regular a planta é cada gema que a gente deixa na poda é um ponto de crescimento e, claro, de produção que a gente quer garantir. Então, uma forma eu chamo de botão de ajuste do vigor, um dos botões, né? Mas é a carga de gemas. Ou seja, se eu tenho uma planta com muito vigor ou uma mancha de solo com muito vigor, o recomendado é que se aumente a carga de gemas individual, ou seja, a carga de gemas por planta, para que o vigor de brotos daquela planta no ciclo seguinte tende a ser menor. Porque tu vai diluir essa força, esse vigor, pelo número de gemas que vai ter. A planta sempre prioriza o dreno, o aporte de fotoassimilados, tudo que ela sintetiza na folha para os cachos. Se nós tivermos mais gemas, nós vamos ter mais cachos por planta. Então, se tem mais cacho, vai drenar e o carboidrato que ia ser gasto em crescimento de ramos, folha, galho, vai ficar na produção. Claro que tem limites, né? Mas trabalhando pelo menos essa filosofia, dentro do espaçamento que se tem, uma maior carga de gema por planta, né, em locais que tem mais vigor, é uma alternativa para se manter a planta num vigor mais equilibrado. Bom, dito isso, pessoal, já caminhando para os finalmente, até porque o Leonardo roubou o meu tempo, eu quero destacar que, dito tudo isso, o cultivo protegido ele deve ser considerado um sistema de produção. Não é simplesmente uma área coberta. Ele é um novo sistema de produção de uva e deve ser considerado assim. Considerando, principalmente na questão de organização da planta, manejo fitossanitário, tá? Que vai exigir alterações em relação ao descoberto. Manejo de vegetação, ele deve ser constante e intenso, para não tocar no plástico e também não sair da cobertura. A demanda hídrica ela é menor, podendo então ser ajustado um manejo considerando até 80%
da capacidade de campo, ou melhor, conteúdo de água disponível que se tem na propriedade. O manejo fitossanitário deve ser diferente. O plástico, ele é a garantia, ele não é mais o produto. Porque no convencional, pessoal, vocês aplicam o produto antes de ter a doença. Porque quando o fungo chega na folha, ele tem que encontrar o produto ali, para não começar a doença. Então, no caso da área coberta, é o plástico que é o preventivo. Ele vai evitar o molhamento e, consequentemente, a condição para o fungo se estabelecer. E o produto final, ele é diferenciado, principalmente em qualidade, e isso deve ser considerado na comercialização. Por quê? Porque nem tudo é benefício. O custo da cobertura, qual que é? É viável para qualquer tipo de uva? Vou usar o jargão que o Leonardo falou ali. Eu vou fazer aqui a continha de padeiro, né? Em média, pessoal, em média, 90 a 120 mil por hectare para cobrir uma área. A mais do que implantar o vinhedo. Isso é a mais, tá? 20 anos para a estrutura de cobertura, estimando. Claro que pode durar mais, durar menos, tá? E 3 ou 6 anos por plástico. Por que 3 ou 6 anos? Depende. Se é o plástico, vocês devem já ter visto um plástico liso. Aquele plástico que é só derretido, faz aquele plástico liso. Tem um outro que é uma malha. Ele é o tipo ráfia. Esse tipo ráfia ele é muito mais resistente à tração, né? E ele consegue resistir mais à força do vento, danos, por exemplo, de granizo. Entretanto, então, dura em média, isso aqui eu estou falando média, nós tivemos lá uma área que durou até 8 anos, muito bem, tá? Então pode ser mais, pode ser menos, depende às vezes do local, a exposição a ventos ou não. Então, se nós pegar isso e diluir, considerando esse tempo de durabilidade, nós podemos variar de 20 mil por ano. Por que esse 20 mil? Esse 20 mil, eu estou pegando o 3 anos de durabilidade, até 14 mil por ano de depreciação. Esse é um cálculo que muitas vezes o produtor não faz. Ou seja, se eu investir aquele valor ali, passada a vida útil daquilo ali, eu tenho que repor aquilo ali. Eu tenho que conseguir repor aquilo. Por isso que eu tenho que considerar esse tempo de depreciação, né? Ou seja, esse 14 a 20 mil por ano, somado ao custo que ele tem do vinhedo. Isso já dá uma ideia que não dá para ser para qualquer uva, pessoal. Não dá para vender. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lá no Rio Grande do Sul, a uva comum, principalmente uva para processamento, ela é uma uva tabelada, chama de preço mínimo, e vende a última safra, vendeu a R$ 1,50 o quilo. R$ 2,00 no máximo. 2,5 até conseguir. Não paga isso. Não paga esse tipo de investimento. Então, a resposta para a segunda pergunta é não. Tá? Mas eu quero trazer uns exemplos aqui de produtores que adotam. Por exemplo, esse aqui é um produtor, uma propriedade de agricultura familiar. É o casal praticamente que trabalha na propriedade. Eles têm Niagara rosada orgânica, tá? Como ele está numa posição geográfica favorecida em termos de calor, tudo, ele consegue ter duas safras de Niagara lá no Rio Grande do Sul, que é raro isso. Ele consegue colher em dezembro e em abril, e ele consegue, então, 54 toneladas de média. Isso aqui nós monitoramos por uns 3 anos a propriedade, ele consegue isso mesmo, não é assim um ano sim, um ano não, ele consegue manter. E ele vende, isso aqui é dados de 2019, vendia lá
em 2019, R$ 7,00 o quilo, que daria, no total, isso aqui bruto, né, R$ 378 mil por hectare por ano. Cobre, com certeza, o cultivo protegido. E sobra, com certeza. Tá? Fazendo um outro tipo de... detalhe, aqui ele tem a ideia da pessoa ir lá colher a sua uva também. Ele vende na propriedade. Tá? Esse aqui, Venturim, vocês lembram que eu falei no início, seu Euclides Venturim? Os filhos dele hoje são os donos desse Empório Garden Venturim. Eles amarraram a viticultura de mesa ao turismo, né? E com isso eles agregaram, inclusive, eventos local para festa, fizeram um conjunto de fatores que atrai o consumidor para a propriedade deles. Eles têm aqui um cultivo convencional, trabalham com Itálias, mutações, estão entrando agora com uvas sem semente. Em média, eles estão em torno de 35 toneladas por hectare. Ele vende na propriedade a R$ 15,00 o quilo, que dá um bruto aí de 525 mil por hectare ano. Ou seja, cobre bem também essa questão dos custos. Só para dar uma ideia aqui para vocês, eles têm espaço de festa, a pessoa pode degustar uva harmonizada com espumante, com vinho. Então, pensando aqui, eu sei que a região ela é bem diversificada em uva de mesa, uva de processamento, uva, vinhos. Então, juntar esses nichos, né, é muito interessante, pensando, né, na questão turismo também. Então, pessoal, só dando esses exemplos, mas o produto final ele é diferenciado e tem que ser considerado para se cobrir realmente os custos adicionais que a cobertura plástica pode trazer. Dicas importantes, então. Se tem dúvida de como funciona, a minha recomendação é não cubra. Não cubra. Tá? Eu não quero que estrague a imagem da cobertura e o benefício que ela pode trazer. Tá? Usem sempre da forma correta. Busque por conhecimento antes de investir na cobertura plástica. Para isso, tem publicações. Aqui um livro que nós lançamos em 2012, pode ser encontrado, isso aqui eu fiz uma consulta recentemente, está em torno de 20, 40 pila. É fácil aqui, não é só uva, eu escrevi um capítulo, eu fui o editor desse livro, e escrevi o capítulo de uva, mas tem aqui figo embaixo de plástico, tem maçã, tem pêssego, tem outras frutas que pode ser também que utilizam, né, essa tecnologia de cultivo protegido. Temos também no site da Embrapa, o Vivinho, publicações técnicas que pode ser consultado por palavras-chave, simplesmente cultivo protegido, vai aparecer a lista de todas as publicações possíveis que nós já temos lá, inclusive uma que eu citei aqui, né, recentemente, mas temos várias abordagens, né, desde manejo de fungos, a parte econômica, a parte de manejo hídrico, né, tem vários aspectos realmente que usam, né, que a gente aborda nessas publicações, que é também uma fonte, né, de instrução, de informação para todos usarem, né, a cobertura plástica da melhor forma possível. Obrigado, pessoal, pela atenção. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês. E, bom, eu acho que agora deve ter algum espaço ainda para perguntas. Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Obrigada, Henrique. Pergunta, seu Toninho, né?
Henrique, a sua palestra foi muito boa, bem clara. Faz uns 15 anos que eu estou estudando o que vocês publicam. Eu não estou escutando direito. Pode. Aí. Faz uns 15 anos que eu tenho cobertura plástica, mas em uva fina. E eu acompanho o que vocês publicam. O que se apresentou coincide com o que eu tento fazer. Mas eu gostei tanto da sua apresentação que eu vou tentar esticar ela um pouco, certo? Eu queria que você falasse, não sei se é possível, sobre o problema da uva fina. Só num dos quadros lá que você falou de Cabernet Sauvignon. Sim. Porque o problema que eu tenho é o problema de que eu quero fazer um vinho bom. E daí o negócio complica, viu? E eu queria saber se você tem... O que você tem de novo aí para a gente incrementar, porque o vinho de uva branca, o vinho branco, tudo bem. Até uma observação que eu tenho feito, o plástico sujo até ajuda, porque ele faz uma sombra... É o frescor, né? Pois é. Eu obtive um resultado muito bom no último ano, porque o plástico está tão sujo que tem uma sombra lá e o vinho ficou bom, com uma acidez boa, não degradou ácido málico, está legal. Perfeito. Agora, o vinho tinto é uma complicação, porque é uma Cabernet Franc com uma pirazina que eu não consigo tirar de jeito nenhum, porque eu não chego na maturação fenólica. Ou pH lá 3,8, 4, não na Cabernet Franc, em geral, vamos dizer. E aí é complicado, vamos dizer. Então é um calcanhar, eu diria o calcanhar de Aquiles, da cobertura plástica. Mas é a minha impressão, eu quero te ouvir. Perfeito. Bom, o que eu vou lhe falar é baseado na experiência que eu tenho no ambiente da região sul do Brasil, né? Aqui, eu acredito que ainda tem que gerar conhecimentos mais específicos a essa região, porque ajustes, por exemplo, que deve ser feito, que pode ser trabalhado, a variação de altura para permitir uma circulação de ar, pontos de colheita, produtos que possam ser usados para estimular a planta ou a sintetizar mais cor. Por exemplo, uma coisa que eu notei do Cabernet que você citou, na condição do clima do Rio Grande do Sul, esses 30% de corte de radiação foram muito prejudiciais à evolução da cor. Porque a cor ela é muito estimulada pela incidência direta da radiação solar. A cor é o pigmento da uva para proteção ao sol. Então, se tu tem uma restrição de incidência de radiação, naturalmente a evolução, a concentração desses compostos já fica mais prejudicada. Então, pode ser a limpeza do plástico na uva tinta, ela acaba sendo muito importante. Uma coisa, o plástico tipo ráfia, o trançado, ele tende a ter uma restrição maior de radiação do que o plástico liso. Claro que a durabilidade impacta, e aí entra a questão de custos, mas pensando numa uva tinta, possivelmente o plástico liso, se há uma proteção, cuidado de ventos, né, possivelmente ele possa ser benéfico. A questão térmica, e aí entra o espaçamento entre filas, como está essa cobertura, o espaçamento da cobertura em relação à fila adjacente, esse espaço de circulação acaba também sendo importante ser testado e ajustado aqui para a região. Bom, eu posso te dizer isso, eu não tenho dados aqui, até porque eu sou só um Henrique, né? Eu não consigo estar
presente em vários locais, mas eu acho que parcerias, eu acredito que aqui tem instituições como, eu sei, o IAC, né, que atua aqui na região. Não sei se tem alguém do IAC aqui que... Eu lembro que teve algumas publicações com o cultivo protegido, né, do pessoal aqui do IAC, que talvez a gente possa ajudar, colaborar, trocar alguma experiência. O fato da gente estar aqui e você externalizar esse tipo de dificuldade, de restrições, é o que impulsiona a pesquisa, o que define as perguntas que a gente tem que abordar nos próximos trabalhos, nos próximos experimentos, né? Isso é importante. Mas eu não tenho realmente respostas para essas questões que você tem aqui, né? Eu acho que precisa realmente ajustes, orientações baseadas em experimentação local. Isso sim. Porque a condição térmica aqui é diferente. A condição de radiação é diferente. Chuvas são diferentes. Então, precisa realmente ajustar, né, melhor isso aí. O que, só complementando, a palestra que o Leonardo apresentou antes, que envolve, por exemplo, evolução de maturação, produtos que estimulam a maturação, produtos que reduzem, por exemplo, o estresse da planta, podem ser também ferramentas para ser testado, buscando, né, a evolução nesses aspectos. Henrique, a gente conversou por WhatsApp na terça-feira. Sou o Caio. Tudo bem? Você é o Caio, tudo bem. Prazer, né? Agora pessoalmente. Sim, sim. Eu tenho duas perguntas encavaladas, né? Uma junto com a outra. Em questão ao ídio, tá? Na folha da uva, eu tenho o controle dele, está controlado, mas ainda apresenta no cacho, né? O tratamento que a gente faz é tratamento biológico, mas quais são os fatores que eu poderia estar mudando para poder evitar de pegar o ídio no cacho? Entendeu? Porque assim, a gente tem a adubação verde, né? A gente mantém ela controlada. E também, encavalando a pergunta, até que tamanho eu posso deixar essa adubação verde? Né? Se ela vai gerar um microclima, alguma coisa. Em que tipo de adubação verde tu tem? Adubação verde a gente tem rusizenses, faz um mix, né? Nabo forrageiro, rusizenses, crotalária. Tá. Né? Bom, a questão do oídio, né, na parte inicial, tu tem que trabalhar um pouco mais nessa parte, principalmente a redução da inócula, né? E talvez num período anterior, até a questão de redução, o que tu tem no entorno? É só viticultura, é só essa área? Ou tu tem alguma viticultura convencional? Perto tem viticultura, a 100 metros do lado tem uma viticultura convencional. Convencional. Acaba complicando um pouco mais, porque às vezes tu pode ter todo um trabalho de diminuir inóculo, né, mas tu não tem controle sobre o entorno, né? Eu tenho quebra-vento, essas coisas, mas mesmo Sim. assim, por vento, essas coisas... Sim. O oídio em si, se eu pegar o oídio, o fungo oídio, em relação a todos esses outros fungos que comprometem a parte aérea, eu estou falando, não é a minha área de fitopatologia, mas sou fisiologia de produção. Mas os fitopatologistas, meus colegas, dizem que, e assino embaixo, é o fungo mais fácil de controlar comparado com os outros, né? Inclusive tem N alternativas de produtos, desde bicarbonato, leite e outros produtos que possam ser usados para... E aí, com isso, tratar com mais frequência ao longo do ciclo. Talvez ajustes, Caio, né? Talvez ajustes, Caio, na questão de frequência, usando produtos alternativos. Eu acho que tu usa lá a produção orgânica, né? Isso, produção orgânica. A gente usa púmilos, subtilis, e a aplicação é de 7 a 7 dias. 7 a 7 dias. Mesmo assim, tu está tendo isso? Assim, o que eu falo para você, mais ou menos uns 10, 15% no cacho.
entendeu? Não é uma coisa, nossa, absurda, né? Também eu não Entendi. posso fazer milagre, não vou ter uva perfeita. E é uma parte do teu parreiral ou é uniforme? Não, é uma parte. É uma parte. E o que tem nessa parte? É que, na verdade, praticamente é tudo igual, mas são talhões que dá uma diferença. Agora, eu não sei se é por questão do ciclo dela, porque eu faço poda em 3 intervalos, né? 15 dias. Ah, tá. E agora, nessa época que ela está em torno de 90 dias, começa a aparecer o oídio, né? Quando ela começa a querer pintar, né? Na uva Vitória e na Isis, que ela começa a aparecer um foco ou outro, mas Sim. dá sinal de controle. Mas o problema é que o aspecto do cacho fica feio, né? Por causa que ele, teoricamente, queima ali, né? Entendi. Então, agora, eu não sei se seria um microclima que gera ali embaixo, falta de ventilação. Tu está tendo uma combinação, porque está sendo sempre frequente no mesmo ponto do parreiral. E é coincidente com a época que tu está podando. Isso. Geralmente quando ela já está começando a pintar o cacho. Antes não dá. Sim, mas tu falou que faz 3 podas, né? 3 datas de poda. Isso. Cada 15 dias, né? Eu começo em agosto, aí faz, vamos supor, 1º de agosto, 15 de agosto e depois setembro, começo de setembro, né? E qual data que está sendo mais afetada? Agora de 1º de agosto. 1º de agosto. É a mais cedo, né? Agora, não sei se foi por causa dessa questão da mudança climática, que teve uma reviravolta também. Porque... essas doenças dependem de vários fatores, né? Mas possivelmente para essa data tu tem que ter uma frequência até um pouco maior, talvez, de controle. Ou, sei lá, talvez o produto não está sendo tão eficaz, né? A forma de pulverizar também é um fator importante. Sim. Pulverização a gente faz, microgotas, tudo, né? Com o gas tanque, né? Pulverização tá ok. Mas o problema é esse, é o aspecto do cacho, né? Tá. Bom, a gente pode, eu não sei, eu não tenho a resposta para ti também, assim, Não, mas sim. a gente pode conversar depois mais detalhes. Eu não Sim. quero também tirar perguntas Não, de outros tranquilo. aqui. Tranquilo. Pode ser? Agradeço aí. Obrigado. Seu Ari não está aqui. Estava aqui, eu vi ele. Saiu? Seu Ari, lá, apareceu. Eu queria, obrigado, né, pela oportunidade. Eu queria dizer para ele que tinha, né, até sexta-feira uma área coberta. O vento levou embora. Mas e estava coberta a Lorena. E o ano passado, ele estava falando do oídio, na safra passada, eu também perdi uns 30%. Porém, ele estava falando que ele faz a poda espaçada. Quer dizer, não é a que podou mais cedo, depois que vai acontecer. O cara está lá o tempo todo. E aí, de acordo com o momento, é que ele desenvolve. E aconteceu isso comigo também. Pegou na Lorena, que estava coberta, e depois entrou na Isabel, que estava do lado, descoberta. Então, o oídio está presente. É só a situação facilitar para ele, que daí ele desenvolve. E eu passei, como não pode usar produtos perto da colheita, por causa da carência, eu gastei lá uns 20 litros de leite. Mas como minha área é pequena, eu consegui contornar a situação. E fiz duas boas pulverizações de calda sufocal depois da colheita, para tentar limpar a área, né? Não sei se vai resolver. E uma coisa que é muito importante falar, que muita gente está cobrindo a uva com tela. A tela para chuva de pedra e passarinho. O sistema de cobertura tem muita gente usando ela plana. E é um desastre, porque se chover 5 minutos de pedra,
você bota um caminhão em cima da tela, vai cair a parreira inteira, que eu já vi acontecer isso. É isso que eu tinha falado para você, né? Porque ele falou muito do plástico, ou na verdade só do plástico. Agora a cobertura de tela tem que tomar esse cuidado, tem que fazer o tipo calha também para ela ter vazão e não acumular em cima do telado, porque senão vai arrancar com a estrutura e toda. Bom, é importante isso aí. A questão da instalação de tela, ela pode até ser plana, desde que tenha pontos de fragilidade no espaço entre linha, né? Que ela, quando vê a chuva de pedra cair, cai a pedra, né? Não fique... Não, aí não dá. Não, realmente. Bom, a questão do inóculo, que eu falei até antes para o Caio, realmente, pós-safra, pós-ciclo, diminui inóculo, né? Mas é que ele tem uma pressão de doença também no entorno, né? Talvez tenha... Mais questões, pessoal? Tem um... Trocando. Boa tarde, Henrique. A minha pergunta ela vai ser um pouco mais teórica, talvez, em relação ao plástico que você está falando, e é um pensamento um pouco voltado à sustentabilidade, aproveitando já que o Leonardo tinha falado isso antes, sobre o plástico em si, porque muito se diz hoje em dia, né, que cada vez mais há incidência de microplásticos em muitos locais. Você sabe me dizer se esse plástico ele é um plástico que ele não gera esse tipo de resíduo, né? Ou assim, se existe algum tipo de pesquisa em cima de algum produto até que possa vir a substituir o plástico e que seja menos danoso à natureza. Tá? Muito importante a tua questão, até porque esse tipo de questionamento eu fiz bem no início do trabalho, que na época estava se falando muito, o plástico é um contaminante, eu vou estar levando mais plástico para contaminar esse ambiente. E assim, desde então, eu venho lutando, tá? E para vocês entenderem essa minha luta, eu já fui até em empresas que fabricam plástico, tentando propor que aquela mesma ideia do retorno da embalagem do defensivo, né, das propriedades, que após a vida útil do plástico, quando vai ter que ser trocado, que eles recolham esse produto, considerem o valor desse produto, claro que não vai ser o valor do novo, mas considerem na negociação, até porque eles vão dar um destino para esse plástico, né? Destino esse que pode também ser discutido, claro, não pode ser qualquer destino. Eu não vou pegar um plástico que estava na agricultura e usar, por exemplo, para um uso alimentício, não é isso, tá? Pode ser usado para outras finalidades, mas que deem um destino, tá? E que não deixe a critério do produtor fazer isso, né? Muitos produtores tentam reutilizar de outras formas esse plástico, né, para não ficar jogado. Na última rodada que eu tive, foi já um pouco além. Eu já fui na Braskem agora, que é o principal fornecedor de plástico para essas empresas que fazem o plástico, tentando dar essa ideia para eles, para que eles utilizem de outra forma esse plástico da agricultura. E uma coisa que eu fiquei sabendo é que esse plástico da agricultura, ele tem a mesma tributação de um plástico que é usado em até nessa cadeira aqui, por exemplo. Ele não tem uma tributação diferenciada. E eles alegam que isso, às vezes, impacta muito mais do que tu fazer
desestimula, de certo modo, buscar atrás alternativas para isso. Mas não está parado isso, e isso eu considero, porque eu acho isso muito importante. Pensando que o plástico está durando ali, em média, 3 a 6 anos, né? E depois, é 1 hectare coberto de plástico. É muito plástico, né? Então tem que realmente se dar um destino, e a gente está tentando trabalhar nisso aí. Realmente nós não estamos parados. Mas muito bem a tua pergunta, que fez até eu lembrar disso aí, que eu não estava lembrando. Bom, pessoal, vamos encerrar. Tá funcionando? Agora tá. Vamos encerrar, então. Queria agradecer ao Henrique pela sua disponibilidade. Sei que você estava correndo lá e parou suas atividades para vir conversar com a gente. Só uma lembrancinha para você. Obrigado, pessoal.